Oi, Márcia, Lola, Braulio, bem-vindos. Nossa, começamos muito bem essa live hoje, hein? Que honra ter vocês aqui com a gente. Muito bem-vindos. Tudo bem e você, Lola? Esperando o Edson entrar. Para quem não conhece, o Edson França, é um psicoterapeuta corporal, diretor, fundador do Cochicho das Águas, que é um centro de treinamento e desenvolvimento humano aqui em São Paulo, com sede em Mairiporã, um lugar lindo na natureza para os treinamentos. Aqui ele entrou. E com a clínica aqui também em São Paulo, na Vila Madalena, Cochicho das Águas. E hoje a gente vai falar aqui, ó. Hoje o assunto. Aí. Olá, Oi, Edson. tudo bem, Olá. Paula? Quanto Tudo tempo? bem? Quanto tempo, né? Estávamos Então, juntos há 10 minutos atrás, tratando é, de outras questões, né? A vida não para. não para, vamos lá. Vamos lá, Então, vamos. já tem um pessoal aqui muito legal com a gente. A Márcia Nascente, que trabalha com desenvolvimento humano também. A Lola, o Braulio Zorzella, obstetra, que fez o parto da minha filha na minha casa. Um super Que legal. médico, sim, um obstetra que, olha, eu admiro demais, assim, Aham. do parto humanizado. Quem mais está aqui com a gente? Marcos, o Daniel, a minha mãe. Opa, que ótimo, que Oi, ótimo, mãe, tá chegando aqui. Tá chegando aqui em São Paulo, na minha casa, que gostoso. que ótimo. Seja bem-vinda. Laiane, bem-vindos todos. Aham. A Regina, quem é? É Sua a minha mãe? mãe. Opa, É. oi, Regina. Prazer em conhecê-la. Aí, pelo trabalho da sua filha. A Elvira Gozzi, que ótimo, lá de Assis. Márcia Nascente, e aí vai um monte de gente. Um beijo, Elvira. Espero que esteja tudo certo aí em Tarumã, uma terra que eu gosto muito. Saudade de vocês e do sul aqui do estado. A Cláudia Lima. Oi, Cláudia, da Catalise. A Cláudia faz um trabalho lindo aqui no Cochicho com jovens, buscando sua orientação profissional, o Transformation Camp, e é muito bacana. Bom, e aí Que tem legal. beijo, Cláudia, e muitas outras pessoas. Cláudia, precisamos fazer mais, precisamos fazer uma live juntos também. Olha, saudade de você, Elvira. A Vanessa, vamos lá, vamos nos encontrar em breve. A Mariana, que estava com a gente agora de pouco, entrou. A Mari. A Mari. Bom, vamos lá. Qual é o tema, Paula, hoje? Hoje o tema, na véspera do Dia dos Namorados, é paixão, desilusão e amor. Pois é, As fases, né? esse é um tema que eu montei. A construção disso é quase uma liberdade poética, de pegar um pouquinho do livro Caráter, do Reich, um livro pesado e difícil, e tem um capítulo 3 que fala sobre resistências e as questões ligadas à resistência, como a gente trabalha com resistência. Né? E aí eu fui estudando a Reich e toda a questão ligada à resistência, e fui criando uma ideia de como a vida tem um processo pulsatório, que passa por esses três processos: paixão, desilusão e amor. E a partir disso fui construindo, então, na minha liberdade poética, que não tem nada técnico nem científico, mas muito mais de entender fluxo da vida como um processo vital, como que a gente poderia falar sobre isso. Né? Então, por que a paixão é importante? Qual é a função da paixão? A paixão ela tem como princípio criar o encantamento necessário para tudo na vida.
Por exemplo, você pega, alguém está desempregado e te pede uma indicação de um emprego. Aí você passa para ele um contato, ele vai fazer uma entrevista lá, e depois você pergunta, e aí, como foi? Você gostou da empresa? O que você achou? Horrível. Péssimo, um lugar horrível, não me senti bem tratado, nem muito bem envolvido. E qual é a sua decisão? Eu vou ficar lá. Não combina. Eu preciso me apaixonar pela empresa. Mesmo sabendo lá na frente que não vai ser bom. Mas tem um encantamento, tem que ter um envolvimento. No trabalho, na terapia. Eu indico um terapeuta para alguém, a pessoa vai falar, o cara parecia uma múmia paralítica, não se mexia. Aí eu vou fazer ele. Não combina. A história da empatia, que a gente fala tanto no processo terapêutico, na verdade tem este encantamento. Eu preciso me encantar pela pessoa. Eu preciso admirar a pessoa. Eu preciso ter alguma empatia com ela, senão nada acontece. Na vida 2, a mesma coisa. A natureza não quer saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Ela tem que criar um encantamento, que é a dança das paixões, para que você acasale e que tenha filho. Porque ela tem só uma preocupação, que a gente continue preservando a espécie. Depois você vai saber o abacaxi que você pegou, entendeu? Mas no primeiro momento, a gente precisa acreditar que aquela pessoa é a pessoa mais incrível do mundo. Tem uma amiga que fala assim, sabe o que é casamento? Casamento é uma taça cheia de merda com chantilly em cima. Você come chantilly. Nossa! É, é meio dramático o Uau! que ela fala, mas algumas vezes é isso mesmo. E Algumas vezes é isso mesmo. tem algo importante para entender isso. Por que, que a paixão é fundamental? Por que, que ela é necessária na vida? E qual é a fase da vida que a gente mais se apaixona? Qual é a fase da vida que a paixão está presente em tudo? E essa é uma grande pergunta, porque eu fui buscar que sentido tem a paixão na existência, então, né? E descobri que a paixão é a forma mais infantil de amar. Em que sentido é a forma mais infantil de amar? Porque toda criança precisa idealizar a figura do pai e da mãe. Essa idealização é necessária para que a criança se sinta muito amada, muito protegida. O pai tem que ser o mais forte, o mais inteligente. A mãe tem que ser uma princesa, uma pessoa maravilhosa, que me ama incondicionalmente. Ela é linda, e ela é amorosa, ela é afetiva. E a criança precisa construir essas imagens idealizadas da figura do pai e da mãe por um único motivo. Ela precisa se sentir ela vê uma cena como essa, isso é um trauma que fere profundamente essa idealização, que fere profundamente o sentido que ela precisa de se sentir protegida e amada. Todo o sentimento de proteção e amor cai por terra. E esses são traumas que ferem profundamente a criança, alguns deles com consequências muito graves na vida dessa pessoa. Por isso, a gente precisa ter essa idealização. Toda criança olha o pai e a mãe idealizando essas figuras, necessariamente. Senão, ela não se sente no direito de viver e protegida e amada, como a gente estava falando. Então, esse é o princípio do processo, né? Que está presente em todas as relações humanas. Você não fica com alguém que você não idealiza de algum jeito, a não ser que seja uma relação só de interesse. Não tem nada a ver com encantamento, mas com outros propósitos que não esse. Mas se existir esse encantamento, é onde o acasalamento acontece. E aí a gente vai caminhando. Pode Sobre isso, lembra que a gente comentou que a gente conversou um pouquinho e eu comentei no caso dos casamentos arranjados, que acontece muito no Ocidente, né? E aí, como é que fica? Uhum. Muitas vezes, e antigamente, muitos mais casamentos arranjados aconteciam no mundo, né? Não só no Oriente.
em todas as partes do mundo. E tinha uma pré-colocação que era, você vai conhecer essa pessoa e você vai viver com ela. Tá pré-arranjado assim. E talvez esse encantamento apareça depois. Talvez nunca apareça. E muitos apareceram. As pessoas se encantaram um com o outro e passaram o resto da vida juntos. Então, também a gente não pode definir como funciona isso. Às vezes, até, é um processo de defesa muito complicado. É tão terrível a situação que eu me apaixono com uma defesa. Eu tratei uma mulher, que era uma grande filósofa brasileira, que na época da ditadura ela foi presa e ficou no doicode, né? E ela me disse, Edson, eu contei para o mundo o que eu passei lá dentro. As torturas, os abusos sexuais, a humilhação, a violência física, etc, etc. Tinha um japonês asqueroso que ia lá e abusava de mim, cuspia em mim, etc, etc, etc. O que eu nunca contei para ninguém é que eu me apaixonei por ele. Aí a paixão entra num outro universo, muito mais complexo, que é, eu me atraio pelo monstro porque é a única saída que eu tenho. Eu me atiro nos braços do monstro. Que é uma situação que muitas mulheres vivem, viu? Na violência doméstica, muitas mulheres dizem que caíram da escada, que foi sem querer, que bateu a cabeça na beirada da cama, e protegem o monstro, e defendem o monstro, por um pânico enorme de aniquilamento, e de não se sentir com saída. No caso dessa filósofa, ela estava presa lá, não tinha saída mesmo, né? Aliás, tem um filme interessante sobre essa tragédia, que se chama O Porteiro da Noite. Está entrando numa outra vertente da história, mas tudo bem. O Porteiro da Noite é um filme que fala de uma mulher judia que é presa no campo de concentração, que passa por todas as humilhações possíveis e imagináveis e que alguém pode sofrer na mão de um tenente, um sargento, sei lá, da Gestapo nazista, que a torturava. E passaram anos, ela refez a vida dela, casou com um maestro bacana, os dois eram um casal lindo, viajavam pela Europa, e em Viena o marido vai fazer uma orquestra, ela fica lá e ela encontra o Porteiro da Noite, que é o mesmo cara da nazista. E fica de novo presa a isso, presa à tortura. Porque é uma tentativa extrema do inconsciente de se proteger contra o aniquilamento, contra a loucura. É se ligar ao monstro. A Síndrome de Estocolmo fala a mesma coisa sobre isso, em várias situações assim. Mas vamos voltar aos processos normais, naturais e não dramáticos como esse que eu estou falando. A criança Esses casos são... Eu acho que é importante você ter falado, Edson, porque isso acontece muitíssimo com muitas mulheres. E não necessariamente elas estão presas, e não necessariamente elas estão aparentemente em uma situação vulnerável, né? Muitas vezes são mulheres independentes financeiramente, mulheres que têm um trabalho, que sabe, que têm uma autonomia, mas ainda assim, algo nelas, um aspecto da psique delas, faz com que elas tenham relações de dependência que são terríveis para elas, né? Com relações abusivas, mas elas se colocam nisso. Uhum. Né? Eu já passei por isso, eu já fiz isso comigo mesma. Em algum nível ela se sente um cativeiro. Sim, e isso é muito, muito, muito comum. Às vezes esse cativeiro vem da infância, onde na família dela, nessa idealização que a criança precisa ter, de ter o pai maravilhoso, forte, protetor e a mãe tão incrível, a violência doméstica acontecia. Então é uma criança que traz um trauma e vai buscar depois na vida adulta a mesma tragédia. Ela volta para a tragédia. Isso é um cativeiro psíquico, difícil de lidar. Sim. Tá claro? Mas é possível sair. Isso é o que a gente trata. Isso. E precisa de terapia para isso, para poder sentir que tem saída, porque não tem saída. Se ela era criança, tinha essa idealização com a figura do pai e da mãe, e acontecia tudo isso, isso aprende num cativeiro. Parte da alma dela fica presa lá. E quando ela cresce, ela vai buscar a mesma tragédia, o mesmo cativeiro. Então isso é mais complexo de ver. Mas você acha que não tem saída?
Tem Eu saída, acho que tem sim, Edson. tem Eu saída, acho que tem. precisa de, Não é simples, mas tem. tem, mas precisa de ajuda profissional. Sim, Às vezes sim, é com muito certeza. difícil. Para sair sozinha não tem como. Você tem que ter uma Não. mão que vá até lá o cativeiro e puxa ela para fora. Tá claro? Claro que tem saída, senão a gente não tem. A gente se mata, né? Ah, então tá bom. Não, só para deixar claro, tem saída. Lógico, tem saída, mas precisa de ajuda. Precisa de Sim. ajuda para poder sair do cativeiro, né? Tem que ter uma mão que puxe para fora. Então, Mas a criança, então, ela precisa dessa idealização para se sentir amada e protegida. Isso é fundamental para o crescimento dela. Então, nesse sentido, a paixão é a forma mais infantil de amar. Eu douro a pílula. Sabe aquela amiga que arrumou um namorado que é um tranqueira? E que você chega para a amiga e fala, amiga, pelo amor de Deus, presta atenção. Não, você que não está vendo, o cara é maravilhoso. Ele é lindo, ele é fantástico. Ai, meu Deus do céu, onde ela está se metendo. E não adianta você querer convencê-la, porque ela idealizou. Ela vai ter que é. passar pelo drama. Né? E mais assim, se você insistir, ela fala assim, você está interessada nele? Eu acho que tem alguma coisa que você quer do homem maravilhoso que eu conquistei. E aí, então, tá toda a idealização. E o mais interessante dessa forma infantil de amar é que muitos casais se mantêm nela. Você pode ver, por exemplo, casais que casam, têm filhos, e de repente ele começa a chamar ela de mãe e ela começa a chamar ele de pai. E eles têm uma linguagem infantilizada entre eles. E eles são fechados no mundo deles. E se você vê casais assim, eles não suportam desilusão. Então eles se fecham para o mundo, visita, não tem muito contato sexual, porque social, desculpe, porque o mundo vira uma ameaça para o nosso mundo idealizado que nós criamos em casa. E ficam presos lá, não aguentando crescer. Bom, disto vem um segundo momento importante, que é a desilusão. A desilusão é o momento em que a taça com chantilly acabou. E aí, fala, cacete, onde eu me enfiei? Que relação é essa? E vem um momento de profunda desilusão. E muitas vezes com o sentimento de você me enganou, você me traiu, você me iludiu. E não é verdade. Fui eu que projetei e idealizei essa pessoa, naquilo que ela não era. E à medida que eu vou convivendo, essa ilusão vai caindo e começa a vir a desilusão. Neste momento que nós estamos vivendo, muitos casais estão vivendo a desilusão. Porque eles estão confinados em casa, sem poder ir para o mundo, e aí as máscaras vão caindo, e a sombra, o lado negativo, o lado que eu não gosto da pessoa, vai ficando mais em evidência. E começa a vir uma profunda desilusão. Estão acontecendo muitas separações. Na China tem processos de casais que se separaram depois que acabou o período de confinamento. Esse é o momento que a gente tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, por que a desilusão tem que acontecer? Qual é a função da desilusão no desenvolvimento humano? Se a paixão está ligada à infância, a desilusão está ligada ao desenvolvimento humano. O que vocês acham, pessoal que está me ouvindo? Alguém tem alguma ideia? depois da infância vem Ah? A Vamos ver se alguém aborrecência. responde. Vem a aborrecência. A aborrecência é o estado adolescente onde tudo cai por terra. Nossa, meu pai fala cada besteira que eu não aguento. E minha mãe é uma chata.
de galocha que me enche o saco, que tudo ela incomoda, tudo ela quer dizer que tem que ser de outro jeito, ela não aceita do jeito que eu sou, ela quer me privar, ela quer me reprimir, ela quer me proibir. Meu pai, que nem olha para mim, que pessoa mais chata de aguentar. E entra num momento de profunda desilusão nas relações. A idealização infantil cai por terra, acaba em nada. E aí o adolescente começa a ter estados de rebeldia em relação ao pai e à mãe, porque ele se sente muito traído naquilo que ele idealizou na infância, dessa figura pai e mãe. Isso cria um fenômeno interessante nas relações, porque quem vive paixão, e hoje as paixões estão ficando de um jeito, pela facilidade de mudança de parceiros, de que você, quando você começa a entrar na desilusão, você rompe e vai buscar uma nova paixão. E aí o que acontece? Os sentimentos humanos ligados aos afetos não evoluem. As pessoas ficam infantilizadas na forma de amar, porque elas idealizam, e a hora que a idealização começa a cair por terra, elas mudam de parceiro. Isso eu chamo de amor fast food. Começa a se ligar, se desencanta por qualquer besteira, rompe e vai buscar uma outra idealização. E aí não amadurece as suas relações afetivas no mundo. Ficam eternas crianças, eternos adultos infantilizados na forma de amar. Tem que ser idealizado, tem que ser perfeito, tem que ser lindo, senão não quer. O adolescente vive esse momento complicado, né? Onde ele tem que se desiludir dos pais e da mãe. E por que a desilusão é necessária? Porque o adolescente precisa se desiludir da figura do pai e da mãe. Qual é o sentido disto na vida? Por que você acha? Por que vocês acham? Por que a desilusão é necessária? Estou lembrando da frase que você sempre diz pra gente. É. Crescer é dizer adeus às ilusões. Exatamente. E por que isso é É tirar necessário? o óculos cor-de-rosa. Isso. O adolescente precisa se desiludir com a figura do pai e da mãe, brigar com isso. Por quê? Porque ele precisa construir algo importantíssimo na vida dele, que se chama autonomia. Se ele continuar idealizando o pai e a mãe, ele não cresce. Ele fica dependente dessas figuras. Ele não se desprende delas para buscar as próprias verdades dele, as próprias formas que ele tem de enxergar a vida, de se colocar no mundo. Eu tive um cliente que eu atendi por 25 anos. Filho único, um grande jornalista. Os pais eram jornalistas. Ele escolheu ser jornalista para agradar os pais, porque os pais a vida inteira passaram uma mensagem que você é o sentido da nossa existência. E ele, para atender, ou agradecer, ou retribuir esse grande amor do pai e da mãe, resolve ser jornalista sem querer ser. A partir daí, ele também casou com uma pessoa que, na verdade, não era o que ele gostaria, mas os pais queriam tanto aquela moça como filha, que ele dá uma filha para os pais. E passa anos e anos e anos vivendo uma vida que não era o que ele queria ser. Então, de algum nível, ele ficou infantilizado na idealização da figura do pai e da mãe e nunca pôde bater de frente com eles. E isso é extremamente comum quando você tem crianças, adolescentes, que não batem de frente com os pais, porque os pais tratam esses filhos do jeito que os filhos querem ser tratados e mantêm a idealização. E aí eu vou ter o que eu chamo de filhos bonsai. Os filhos bonsai são aquelas arvorezinhas japonesas que podiam ser grandes cedros, grandes pinheiros, grandes, e não conseguem porque são podados, podados, podados e ficam pequenininhos dentro de um vaso de decoração. Filhos bonsai são aqueles que não conseguiram confrontar a figura do pai e da mãe e não conseguiram romper a relação, né? E isso é muito comum. Cada vez mais comum, inclusive, viu? Da superproteção que muitos pais dão para os filhos. E é necessário romper. E aí tem um momento importante dessa relação. Aí o filho briga com o pai. E o pai briga com o filho. Aí o pai vai para a sala, vê o jornal,
e o filho se tranca no quarto. Aí vem a figura materna, que tem que intermediar a relação. Porque o pai está lá, bravo, bronqueado, com medo que o filho pule a janela e fuja de casa. E o filho está lá dentro, emburrado no quarto, com medo que o pai abra a porta e diga assim: você não mora mais aqui, pode pegar suas coisas e ir embora, porque eu não quero um filho assim. Então, os dois sofrem um pânico da ruptura da relação. E a mãe fica intermediando. Vai para o quarto, vai lá falar com seu pai, ele está tão chateado. Aí vai com o pai, fala lá com o filho, ele está chorando lá no quarto, trancado, vai conversar. E fica essa mãe tentando fazer que eles se entendam. Esse é um momento crucial para o desenvolvimento. Não existe a possibilidade de construir amor se não tiver confronto, se não tiver a desilusão, se não tiver a quebra da idealização das relações. Na terapia, começa uma terapia com alguém que você cria uma empatia e uma idealização. E o cara é fantástico, ele só de me olhar, ele já entende tudo que está acontecendo comigo, ele me acolhe, ele me admira, ele me fortalece para ir para a vida, ele me dá apoio. Aí tem um momento da terapia que começa a mudar. Você diz alguma coisa para o seu cliente e ele fala: eu não concordo. Fala, opa, o que está acontecendo? Ele está entrando na adolescência. Para mim não é bem assim, não. Ele começa a confrontar a figura do terapeuta, que a gente chama isso de transferência negativa. Na infância, a transferência é do Reich. Na adolescência, a transferência fica toda negativa. Tudo que o outro fala, eu não concordo, eu não gosto, eu não quero saber. E esse é um momento importante que o meu cliente está crescendo. E por incrível que pareça, muitas pessoas, muitos terapeutas não suportam a transferência negativa do seu cliente. Porque eles querem também que o cliente continue idealizando a figura deles. Isso é humano, faz parte da vida. O bom terapeuta é que ele aguenta o tranco, aguenta a briga do cliente, aguenta as resistências negativas, as transferências negativas que o cliente faz, entendendo que ele está crescendo. Um bom pai é aquele que fica orgulhoso de ver o filho peitando ele. O moleque está crescendo, está ficando adulto. Ele está brigando comigo porque ele quer crescer, quer ganhar autonomia. E entender isso como uma coisa boa, como uma coisa legal, e não como um problema. Agora eu não aguento mais. Um filho assim, para que eu fui ter filho? Para ter uma coisa dessa, que só fica dizendo contra, que não acata mais tudo que eu falo. Ai, que saudade, quando eu era pequenininho, pelo menos fazia tudo que eu queria. Então, esse é o momento que a gente vai estar vivendo um confronto necessário. No trabalho é a mesma coisa, viu? Você entra para uma empresa e você tem que idealizar a empresa. Tem que ter a mesma qualidade infantil, essa paixão infantil. Minha empresa é ótima, eu me sinto muito bem lá dentro, eu me sinto reconhecido, admirado, papapá. Se você continuar assim, sempre achando a empresa fantástica, você não vai crescer lá dentro. Você vai ser vaquinha de presépio. Você não vai poder subir na organização. Ah, está tão bem aí, não reclama de nada, para ele está tudo bom, deixa ele aí. Fica aí. Qual é o grande desafio para crescer numa organização? É poder bater de frente com a empresa. É não aceitar mais tudo. É contestar algumas regras. É contestar o projeto. É dizer, não concordo, eu acho que deveria ser de outro jeito. Esse cara que incomoda a empresa, e se souber fazer isso de um jeito bacana, cresce na organização. Não fica infantilizado. O que sempre concorda com tudo, aceita tudo e tudo está bom sempre, esse fica infantilizado e não cresce na organização. Olha como crescer e conflito fazem parte. Numa relação do casal, a hora que o casal começa a brigar, é que cada um está buscando a sua autonomia. Você tem um jeito de pensar e eu tenho outro. Você tem um jeito de tocar os seus projetos, eu tenho outro. Você tem a sua liberdade, eu tenho que ter a minha.
Você faz do seu jeito, eu faço do meu jeito. Isso é fundamental para o crescimento. Se não tiver isso, não tem crescimento. Ficam aqueles dois, o casal infantilizado, que o tempo todo fica um grudado no outro e não sai disso nunca. Então, Edson, uma pode falar. pergunta. Como lidar com os conflitos, né, quando eles aparecem? Porque eles vão aparecer inevitáveis. Então, como usar essa energia gerada no conflito para que ela seja criativa e não destrutiva na relação? Primeiro, reconhecer que o conflito faz parte de qualquer relação humana onde nós estamos crescendo, estamos amadurecendo. Então, isso não depõe contra a relação. Isso só constrói autonomia dentro da relação. É reconhecer o conflito como parte do processo. Como terapeuta, precisa reconhecer o conflito do seu cliente como parte do processo de crescimento do cliente. O funcionário da empresa que começa a contestar e trazer outras opiniões, ele está querendo crescer na organização. Ele não está brigando contra a organização, ele está brigando para a construção de uma autonomia dentro da organização e ocupar postos. Então, é um processo. Não existe crescer sem interferir no entorno. Quando eu cresço, sem desorganizar, né? claro, eu ocupo mais espaço. Eu tenho que me mexer mais, eu tenho que dar mais opiniões. Uma árvore que está crescendo, ela vai empurrando as outras, porque ela quer ganhar o sol dela. Um lugar ao sol exige que você dê conta de tudo isso. Então, e dê conta de incomodar. É sempre um incômodo nas relações humanas. E esse incômodo é fundamental. Claro. Eu lembrei aqui da imagem do Mobile. E quando a gente muda o nosso lugar, né, na família ou na organização, quando a gente quer fazer uma mudança, a gente vai fazer com que todos saiam do seu lugar, né? E precisem se recolocar. Por isso que é tão difícil a gente manter um novo lugar, né, no grupo onde a gente participa, seja na família, seja na empresa, seja no relacionamento, porque a gente vai precisar de uma energia muito grande para se manter nesse novo lugar. A tendência é que todos os outros puxem a gente de volta, né? Então, é um esforço que é necessário aqui. Né? Essa é uma mudança sistêmica. Toda vez que um elemento do sistema se movimenta, movimenta o sistema inteiro. Né? Então, nesse momento dos conflitos, e agora a gente está vivendo muitos conflitos por causa do nosso confinamento, esse é o momento que o ato terapêutico faz super sentido, que é você perguntar para a pessoa como ela está e só fazer pergunta, e não criticar, e não atacar, e não dizer que tem que ser de outro jeito, não dar soluções, não dar feedback, nada. Por que você está assim? O que você está sentindo? O que você espera que eu responda? O que você espera que eu faça? Como eu posso te ajudar? Sem nenhum momento ter um contra-ataque. Se eu fizer isso, eu vou criando acolhimento, 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 até que a compaixão e a gratidão surjam e a gente fala, você quer um abraço? E aí, talvez os dois chorem juntos e vão para frente. Então, é sempre um momento em que, na relação, onde tem afeto, os conflitos são vividos com um foco em preservar a relação e não destruir a relação. Como é que a gente faz isso? É aquele pai que, na hora que a mãe vai lá interferir, ele vai no quarto do filho e fala, filhão, vamos conversar. Ou o filho vai lá e pede desculpas para o pai. E a relação se reengata. Ou o terapeuta e o cliente falam, que bom que você está crescendo e está podendo confrontar a minha autoridade e aprendendo com isso, e se reconcilia com o cliente. E valida a resistência do cliente, vamos chamar assim, a transferência negativa. Ou na empresa, o gestor que vira e fala assim, legal as opiniões que você tem trazido, acho que é isso mesmo, você tem que dar a sua posição, a sua opinião, é assim que a gente cresce. E aí tem uma validação. Não vira um ataque para destruir, mas vira um posicionamento para construir mais, junto com a autonomia necessária.
E aí continuam-se os desenvolvimentos para chegar em algo que é muito particular, que é o amor. O amor passa por todas essas fases para chegar nele. Eu termino um texto que eu escrevi sobre isso, que está numa revista importante da Fashion Week, e era sobre paixão, esse número dessa revista, né? E lá nessa revista, eu termino dizendo assim, pois é, e aí no final é a festa de 50 anos do seu João com a dona Maria, e você de bodas de ouro, e você pergunta para a Dona Maria, como foram esses 50 anos com o seu João? Foi duro, mas eu gosto dele, fazer o quê? Esse é amor. Amor é isso. É simples assim. O amor, ele não acaba nunca, né? Ele se transforma, acho que ele se adequa, mas ele não, quando é amor, não tem fim, Claro, né? claro. E também, se a gente pensar na paixão, desilusão e amor, são três formas diferentes de amar. É uma forma infantil, uma forma adolescente de amar e uma forma adulta de amar, né? E esse processo, ele vai se repetir sempre. A cada momento de um novo projeto de vida, ou de uma nova relação, de um novo trabalho, de uma mudança de casa, de cidade, seja o que for, tem que existir sempre esse mesmo ciclo. Primeiro, eu me apaixono, eu douro a pílula, eu idealizo, tem que ser lindo. O novo projeto vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Eu estou fazendo uma nova sociedade de trabalho, uma pessoa incrível, impressionante como a gente se dá bem, a gente se entende, tá. Até que acaba o chantilly. E aí começam os conflitos da relação, porque cada um quer crescer, quer ganhar autonomia. E assim a vida pulsa, num processo cíclico e rítmico de paixão, desilusão e amor. E quando isso acontece, a gente está vivo. Qual é o drama? De alguém que para na paixão. Ele infantiliza todas as relações dele. Ou é ideal, ou eu não brinco mais. Qual é o outro drama? De quem fica na desilusão. Nunca mais eu vou amar. Nunca mais eu quero ninguém na minha vida. Nunca mais eu vou trabalhar para ninguém. Nunca mais eu vou fazer sociedade. Nunca mais, nunca mais. Esse cara ficou preso na desilusão e não consegue sair disso, enrosca. E a vida vai minguando nele. E também tem aquele que sempre visa, já de cara, construir amor como se o amor viesse de graça. E vai estar sempre desiludido, porque o amor nunca vai acontecer assim. O amor precisa de muito quilo de sal comido junto para poder dizer, opa, agora já comemos sal suficiente para a gente poder se amar. Então, Então me ocorrendo algumas coisas aqui. tá, vamos lá. Você falou dessas etapas, né? Eu lembrei dos 4 elementos, como eles vêm em sequência no zodíaco, né? Então, primeiro, Áries, que é o fogo inicial, a paixão. Depois, Touro, que é a terra, que é o que vai dar sustentação à estrutura para o crescimento desse relacionamento, né? Um choque de realidade, assim. E tem a ver também com essa questão da desilusão, né? Da teimosia do adolescente e tal. Depois vem o ar, que tem a ver com o espírito, né? O ar que tem a ver com essa compreensão maior, né, do que é o amor de fato, né? E a água, né? A ar e água, que tem essa coisa da flexibilidade, de se adequar, de se adaptar, de acolher, né? Acho que faz sentido. E é uma outra questão, assim, tem, claro, né, essa questão assim, de nunca é ideal, a gente precisa passar pela desilusão, mas como saber o limite entre estar vivendo uma desilusão e estar vivendo já um abuso, né? Algo que também tem um limite. Na desilusão saudável, sempre tem um resgate.
tem um pedido de desculpa, sempre tem, ah, mas a gente se gosta, né? Sabe quando você está muito brava com alguém? E você fala, estou brava porque você tá, e vai trazendo toda a raiva, toda a fúria dessa desilusão. E no final fala, mas você sabe que eu gosto de você e chora. Isso tem um resgate. Quando não tem isto, a pessoa fica presa na desilusão. Então, uma pessoa que perguntou, como é que eu faço para tratar alguém que está na desilusão? Essa pessoa precisa trazer toda a mágoa, a raiva e o ressentimento dela para fora. Ela precisa limpar isso, exorcizar isso dentro dela. Se ela não fizer isso, ela está presa numa desilusão que não teve encaminhamento, que não foi para frente, que não conseguiu limpar. Nós temos 3 camadas que formam a nossa personalidade: a máscara, a sombra e o self. A máscara seria a forma infantil de amar, porque está muito ainda na superfície e que tem a ver com a nossa máscara social. Eu olho alguém, acho todo mundo legal, que bacana, que gostoso, que bom estar aqui junto, ai como você é bacana. E a gente fica nisso, nessa máscara, que também é uma idealização, minha e do outro. A sombra é a desilusão, é a segunda camada do ser que está ligada a ressentimento, medo, tristeza, raiva, ciúme, fúria, terror. E é uma camada muito complicada. O Jung definiu como máscara, sombra e self por isso. Essa camada tem que ficar presa nessa desilusão com a vida, e a vida não caminha mais, porque ela sempre olha com os olhos da desilusão para tudo, né? Aí tem gente que vive na máscara, que você chega e fala assim, bom dia, e a pessoa fala, bom dia, que dia lindo, ai que maravilha, ai como é bom estar aqui, ai que eu vou estar aqui, fica todo mundo idealizado. Aí tem gente que vive na ilusão, você chega e fala, bom dia por quê? O que é bom dia? Onde tem bom dia? E só fica na sombra, entendeu? O tempo inteiro. Sempre tem uma amargura, sempre tem uma nuvenzinha negra em cima. Pessoas que estão assim, elas ficaram presas na sombra. E elas precisam de um espaço onde elas possam trazer para fora todos esses ressentimentos. Para isso, a psicoterapia corporal, como um todo, trabalha muito nesse sentido, né? De você poder esvaziar, exorcizar, expurgar todo esse ressentimento e toda essa sombra que fica dentro de você que você não conseguiu se libertar. E aí existem técnicas da psicoterapia corporal que ajudam a fazer essa descarga, para que tenha um alívio para a pessoa poder chegar de novo no self. Isso responde a pergunta da Lu Tripolini, que ela diz, né? Como trabalhar quem para na desilusão? Então, é o que o Edson está dizendo aqui. Desaguando, colocando em movimento essa tristeza, essa mágoa. Tem que pôr tudo isso para fora, porque senão você não avança na vida. Você vira uma pessoa amarga, que não acredita mais na possibilidade do encontro e do amor. Nós somos seres que nascemos com 2 sentimentos só, amor e prazer. Todo bebê nasce assim, memém, 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 e quer amor e prazer. A vida vai dando porrada e a sombra se instala com todos os sentimentos negativos que fazem parte da sombra. E, ao mesmo tempo, com a socialização que nos constrói uma máscara social para que a gente possa viver em harmonia com o mundo fora da gente e, ao mesmo tempo, cuidando da nossa privacidade. A máscara protege a nossa privacidade e nos organiza para estar em contato com as pessoas. Imagina nesse momento que está todo mundo preso em casa, as máscaras caem, porque elas não são mais exercitadas. Você não sai fora, bom dia, como vai? Tudo bem? Oi, que bom, que gostoso, ai, que bom te encontrar aqui no escritório, estamos trabalhando, porque você refaz e reenergiza a máscara. E aí o que vai ficando cada vez mais na superfície é a sombra, a irritação, o mal-estar, o saco cheio. Eu estava com um cliente e dizia assim, gente, que horror que é ficar nesse confinamento. Eu me sinto no dia da marmota. O dia da marmota é um filme que todo dia ele acorda, é o mesmo dia, entendeu?
O dia não muda. É o dia da marmota, o dia da marmota. Isso vai dando um mal-estar, um bore, um saco cheio, uma irritabilidade enorme. Que a gente vai ter que aguentar muito mais isso, porque a nossa máscara social ela vai se desfazendo porque a gente não está exercitando a máscara fora de casa no dia a dia. Põe Sim. aquela máscara de pano, E o não precisa nem selfie, como é que é disfarçar. essa experiência do... Não, escute só, você põe a máscara de pano e você não precisa nem disfarçar. Você pode continuar emburrado embaixo da máscara. Porque você não tem mais É que uma das sorrir para funções da máscara, afinal, né? você não tem que Então, a sorrir para gente as fica só com os pessoas. olhinhos ali. É só o olho que aparece, você pode disfarçar. Então não tem nem como exercitar a máscara social. Tem uma máscara de pano que cobre ainda, fica pior ainda a situação. Só fica a sombra, entendeu? Por baixo Dá você para tira, começar, Edson, dá para tira a começar a máscara. usar máscara dentro de casa, né? Não sei, mas só sei que se tirar a máscara, tem um monte de gente emburrada embaixo da máscara. Entendeu? Então, Ah, como não dá para exercitar, isso fica mais difícil. E como é que a gente faz para chegar no self? Quando a gente está como vivendo é que é tanta sombra. na prática? Como é que é esse self que eu quero saber? Me Pois interessa é, na muito. prática, é você ganhar. Primeiro, suspirar fundo, ver que a outra pessoa está muito mal lá, irritada, está uma casca de ferida. Tudo que você fala, a pessoa responde com duas pedras na mão. Respirar fundo, sentar na frente e dizer: o que está acontecendo? E você tem que fazer das tripas coração para aguentar todas as faíscas, todos os ataques, tudo sem responder, criando uma escuta ativa. Isso é o ato terapêutico. E deixando a pessoa esbravejar, 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 e você só, aham, aham. E o que eu posso fazer com isso? Como eu posso te ajudar? Eu tenho trabalhado muito nesse conceito do ato terapêutico, porque nós vamos ter que se aguentar de qualquer jeito. Não dá para ir embora. Nós vamos ter que ficar aqui dentro, nós dois vamos ter que ficar nisso até o fim. Depois a gente vê o que faz da vida. Por enquanto, a gente vai ter que se aturar. Então, vamos ver como que a gente se atura do melhor jeito possível. E você vai ajudando a pessoa a descarregar a sombra dela. Se descarregar a sombra, o que vem depois disso é compaixão. Porque você vai vendo a pessoa falar, e o que ela está falando não é diferente do que você falaria. Muitas coisas são semelhantes. Você também sente igual. E se você tiver uma escuta ativa, que é só fazer pergunta e acolher, vai chegar uma hora que vem uma profunda compreensão. Se vier essa compreensão, fala: bom, estamos no mesmo barco, né? Está todo mundo igual. Aí vem compaixão. Se vier compaixão, a pessoa que você está conversando vai sentir uma profunda gratidão por você ter acolhido ela com todas as fagulhas, os ataques e tudo mais. E gratidão é um sentimento particularmente importante. Ele é considerado um healing feeling. O que é um healing feeling? É um sentimento curador. Porque nós humanos somos carregados de ressentimentos do que a vida não nos deu. Quando a gente sente gratidão, a gente sente que recebeu algo da vida. E a hora que a gratidão vem, ela amolece o coração. Ela cura o coração um pouquinho dos ressentimentos do que a vida não deu. E amolece um coração ressentido, ele endurece. Ele não quer mais saber do outro. A hora que a gratidão vem, você vai amolecendo o coração. E isso vai curando o coração dos ressentimentos que estão lá acumulados. E depois disso vem algo espontâneo de um e de outro. Quer dizer, você quer um abraço? Eu tenho feito nas minhas pequenas lives sobre ato terapêutico. Você quer um abraço? E faça assim: você quer um abraço? E aí a pessoa talvez queira. E se ela quiser um abraço, os dois vão chorar juntos. Não é só um que chora. Os dois choram. Porque estamos no mesmo barco, estamos fodidos juntos, temos que aguentar isso aqui junto, não tem para onde correr. Né? E aí algo bom acontece na relação que resgata, não mais a desilusão, mas resgata a crença de que podemos, apesar de tudo, continuar juntos, apesar de tudo dar certo, apesar de tudo, sairmos dessa pandemia que a gente está vivendo, dessa loucura da vida que a gente está vivendo.
E talvez a gente vire o seu José com a Dona Maria, o seu João com a Dona Maria, daqui 50 anos. Foi duro, mas eu gosto dele, fazer o quê? Eu gosto dela, fazer o quê? É o arquétipo da mãe, né? Aham, Esse acolhimento, é esse papel que pode vir tanto da mulher quanto do homem, né? Mas essa energia maternal acolhedora, né? Nutridora, né? Seja lá o que exatamente. for. É essa energia humana, da fraternidade humana. Somos todos humanos na mesma nave espacial chamada planeta Terra e não temos para onde ir. É só aqui mesmo, não tem outro lugar. Então vamos tentar viver a melhor forma possível aqui, já que é a única casa que a gente tem. Eles ficam inventando foguetinho, porque se der merda aqui, aí todo mundo pode ir embora para um outro foguete. Enquanto isso E é acontecer, interessante que geralmente é para Marte que eles querem ir, né, Edson? Eu acho tão é, curioso isso. É sempre para Marte, a é, fuga. é outra ilusão, entendeu? Já que o planeta aqui não está bom, vou achar outro planeta. Não é verdade. Todo mundo vai ter que dizer adeus às ilusões e saber que a gente vai ter que se aguentar aqui mesmo. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Qualquer coisa diferente fora disso, talvez não exista. E é Pode... bastante bélico, né, essa coisa de queremos ir para Marte, porque ninguém quer ir para Vênus, por exemplo, um foguete para Vênus. É, É para é, Marte que vai. Então é e é interessante. a guerra, né? É, É, é a guerra, é o ataque, é, né, exatamente. Mas acho que algo importante que a gente tem para entender aqui agora é que a vida é feita desse processo rítmico, de pulsação entre paixão, desilusão e amor. A cada novo momento da vida, a gente tem que se apaixonar pelo novo momento. Depois a gente vai se desiludir com esse novo momento. Depois a gente vai amar esse momento. Dizer, bom, foi mais uma construção, mais um pedacinho de mim que eu fui construindo. Assim vai servir para as relações afetivas, para as relações pais e filhos, para as relações terapêuticas, para as relações de trabalho, para as relações com a espiritualidade, para as relações com Deus. Tudo vai passar pelo mesmo processo. Nós somos assim. E cada vez que a gente vive uma desilusão, a gente está aprendendo algo importante sobre a vida. Eu participei de um congresso do 40º aniversário da 40ª Conferência de Bioenergética na Filadélfia, onde foi a última vez que presidiu uma conferência. E aí, para homenageá-lo, colocaram no palco lá uma poltrona para ele sentar, e a velha guarda da bioenergética do mundo, 30 anos fazendo terapia com o Alexander Lowen, e são grandes pensadores e grandes professores da bioenergética, iam lá agradecer a ele todo o aprendizado, os anos de terapia, etc. Aí sobe uma velhinha e diz para ele, Dear All, porque os americanos chamam ele de All de Alexander, é o diminutivo do nome dele. O senhor me ensinou que crescer é dizer adeus às desilusões. E eu tenho algo para te contar que você não sabe. O ano passado, meu marido ficou doente e morreu. E eu tinha uma ilusão de que eu morreria junto com ele. E ele foi e eu fiquei. Talvez isso tenha sido a minha última ilusão. O Loen chorou, os dois se abraçaram, e ela vira para ele e fala assim, talvez agora o senhor possa me dar tenha sido a minha última ilusão. E desceu. Aí subiu um velhinho para fazer lá suas homenagens para o Loen, e ela volta e diz assim, excuse me, querido Al, talvez isso seja uma ilusão de que essa era a minha última ilusão. Porque a vida é assim. A gente vai inventar uma outra ilusão. Necessária para continuar o processo pulsatório da vida. Porque ficar desiludido na vida não vale a pena. Sempre a gente vai criar uma ilusão nova. Nesse momento que o mundo está vivendo essa pandemia toda, eu tenho uma ilusão. Eu vivi trabalhando na Alemanha, né,
uma vez por ano durante 20 anos. A mesma Alemanha do Holocausto, a mesma Alemanha que destruiu tudo, a mesma Alemanha que ficou abaixo de zero em todos os sentidos da existência. E hoje você vai para a Alemanha, uma natureza super respeitada, com humanos super respeitados, com a melhor economia do mundo. E fala, nossa, essa é a mesma Alemanha que viveu o caos que viveu, que as mulheres tinham que mergulhar no rio para pegar tijolos, para raspar e para reconstruir a igreja, a casa, a padaria, a farmácia, o mercadinho, e que comiam folhas de árvore para poder sobreviver. Esse mesmo povo que construiu essa Alemanha. Então também eu acredito que do caos uma nova esperança apareça, sabe? Com certeza. A natureza se recria o tempo inteiro. As florestas pegam incêndios espontâneos porque elas têm que se renovar na sua energia. O caos vem, o caos faz parte da existência para reconstruir uma nova sociedade. Nós estamos vivendo esse momento da reconstrução de uma nova sociedade. Um novo normal. Ó, tem 3 cartinhas aqui. Vou mostrar as 3 cartinhas. Claro, claro, claro. A primeira fase, ó, paixão, Maia, desilusão, a crise. E depois o amor, que a gente tem que lidar com tudo isso, né? Os relacionamentos entre os diferentes. Olha lá a carta da paixão, como tem um véu no rosto dela. Porque é uma ilusão. Olha lá. Olha o véu. Ela não consegue olhar tudo claramente. Tudo tem um véu da projeção, né? Da idealização na paixão. É isso. Somos assim. Somos assim. Bom, minha querida, eu acho que nós estamos terminando o nosso tempo, não estamos? Sim, temos 3 minutos. Vamos fechando. Voltar na velha frase que eu sempre ponho no final das nossas lives, que é reencontrar o prazer em tudo isso. O prazer da paixão, da desilusão e do amor como grandes ritmos humanos de desenvolvimento humano, né? E aí voltar naquela frase de que com paixão ou com prazer, a vida é uma aventura criativa. Sem prazer, é só uma luta pela sobrevivência. Estão pedindo para deixar isso gravado para poder mostrar para outras pessoas depois. Então eu conto com você para garantir o arquivo disso, que você está mais esperta que eu desse assunto, tá bom? Então vamos agradecer, né, e já encerrar. A gente tem aqui 2 minutinhos para gravar. Paulo, então, pessoal, muito obrigada. Primeiro, eu que agradeço. Né, por me incentivar a fazer esses encontros. Eu que estou aqui internado no Cochicho das Águas, na Serra da Cantareira, no meio da floresta, não saio daqui desde o começo de março. Então é muito bom ter um contato com o mundo e você tem que me incentivado e me proporcionado esses encontros aqui pelas nossas lives, tá bom? Os meus cachorros eu que agradeço também, né? Boa. Lulê! Olha lá. Olha lá. Vengo! Olha lá. Os dois aí. Os meus companheiros de estrada. Eu subo para cá, para a biblioteca, e falo para eles, vamos trabalhar. Eles vêm, deitam aqui do lado e ficam até as 10 horas da noite, a hora que eu levanto. Agora acabou o trabalho de hoje, vamos sair. E assim eu vou brincando comigo mesmo e com esses seres que vivem aqui comigo. E mais minhas filhas e a Mônica, que também estão por aqui. Um grande beijo. Beijo. Obrigado. Pessoas que estão aí acompanhando, muito obrigado. E vamos ter mais lives. Obrigada. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.